Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, passando para deixar uma mensagem, querendo falar um pouquinho com você neste momento, né? Nós estamos passando aqui para nós estarmos tratando de um assunto polêmico que muitos nos perguntam, né? E nós vamos passar aqui, vamos estar tentando, né, esclarecer para você um pouquinho que a gente tem visto, tem ouvido, né? E alguns testemunhos têm chegado até a nós. O que eu quero falar neste momento é: você acha certo você tomar banho nu perto do seu filho? Você acha certo trocar de roupa perto do seu filho? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que nós temos que viver com pudor e decência. A Bíblia diz que o Senhor tem ciúmes de nós. E a Bíblia diz que quando um dos filhos, né, de Noé viram, né, ele despido, a Bíblia diz que um foi até amaldiçoado, o outro veio de costa e vestiu seu pai. Eu quero te chamar a atenção para isso, porque o nosso corpo é algo tão íntimo, tão de Deus, tão nosso. E o nosso corpo, ele é para ser cuidado, guardado. E muitas das vezes nós tomamos banho perto de uma criança e confundimos a mente dela, porque há fases a qual ela vai começar a crescer, a fase que ela vai conhecer o seu corpinho, a fase que quando ela estiver no tamanho maior que ela te perguntar, você vai estar respondendo. Mas cada um tem o seu corpo. Nós temos isso, falar de pais que tomam banho com seus filhos sem vestes. Isso é no nosso passar para você, no nosso falar de maneira grossa, né? Isso é uma falta de respeito primeiramente para com Deus, depois para com você e para com seu filho. Porque quem precisa conhecer o seu corpo, né, que o Senhor já conhece, o Espírito Santo de Deus já te conhece, ele te formou no ventre da sua mãe. E depois quem precisa conhecer o seu corpo é o seu cônjuge. O seu filho não precisa disso. O seu filho não tem que estar, né, vendo você trocar de roupa de certas formas. Ouvimos já pessoas falar que ficam junto com os filhos nus dentro de casa. Isso é um desrespeito para com a presença de Deus que habita onde nós estamos e com o Filho. A Bíblia diz que a santidade, né, é do Senhor, a santidade convém ao Senhor. Então, como nós, né, vamos estar diante do Senhor, levantar a mão santa, se nós não temos esse comportamento cristão, né, de estarmos zelando da consciência do corpo dos nossos filhos? Porque independente das coisas que temos ouvido, que tem acontecido lá fora, ou às vezes acontece até no meio cristão, são coisas que vêm de criança, coisa que vem despertando quando a criança começa a crescer. É importante que nós ensinamos o nosso filho a ter respeito, a guardar o seu corpo, a não ficar se mostrando assim. E a Bíblia diz que sem a paz e a santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ser santos em toda maneira de viver. Como diz Paulo, né? Nós precisamos ser santos no falar, no agir, no comportar, no proceder. E o nosso corpo é algo tão íntimo de Deus, é algo tão maravilhoso que Deus fez, que o Senhor tem ciúme de nós. Quando nós colocamos uma veste que nós chamamos a atenção, chamamos a lascívia, chamamos a cobiça de alguém, nós estamos fazendo errado. Nós já ouvimos várias palavras com isso e às vezes a gente não entende, a gente acha que alguém quer entrar, quer mandar, né, que a vida é da gente, mas não. É porque o céu, ele é tomado à força. A igreja começa dentro de casa, dentro da família. Uma família santificada, uma família santa na presença do Senhor, ela vai ser uma família santa na casa do Senhor. A criança vai ter também pudor no vestir. Conheço crianças
que olham para os seus pais e falam: eu sou como meu pai, eu sou como a minha mãe. Tem crianças que não saem à rua se não for com uma calça comprida. Não estou dizendo que é para fazer isso, mas se o pai só anda de calça, ela também quer. Há crianças que as suas mães só vestem de vestidos, saias, e elas falam: eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser saia, eu quero usar saia e quero usar também vestidos. Então, assim, há uma polêmica, há um desconforto que a gente tem visto, que as crianças até perguntam por que o seu é diferente do que o meu. Porque em toda fase, cresce-se um pouco do corpo. E é interessante que as pessoas conheçam as suas partes já no seu crescimento, sem estar observando seus pais. Há pais que procedem erroneamente perto dos seus filhos, talvez por não conhecer as escrituras. Mas nesta tarde nós queremos levar para você, se você acha certo isso, se você acha que é normal isso, não é normal. Você representa autoridade dentro da sua casa. Você representa autoridade para os seus filhos. Você é a pessoa que ele vai ver o exemplo, vai ver o respeito. Você vai ser a pessoa que ele quer seguir. Ele não vai conseguir se despir perto de qualquer pessoa mais, porque ele sabe que o corpo dele foi escolhido, foi preparado em segredo para que ele pudesse crescer santo. E que você entenda que não é uma questão de a gente falar isso. A gente vê que cresce muito um assédio sexual, que cresce muito, talvez dizer, imoralidades, por causa de tudo que nós temos visto, né? É um nada a ver, de que tem. Mas deixa eu te dizer, querido, não é certo. A Bíblia diz que em tudo temos que ser santo, como o Senhor é santo. Se você tem uma criança, ela precisa entender que os seus pais podem até, né, tomar o seu banho junto, mas ela não pode, porque ela ainda é uma criança. Ela precisa entender que ela está em fase de crescimento. Quando ela começar a conhecer o seu corpinho, se é homem, você como pai, senta perto dele e explica qual a mudança do corpo dele, o que está acontecendo, porque você já passou por essa mudança. Você como mãe ensina a sua filha, né, os períodos que ela irá passar, mas não precisa você expor o seu corpo. Tem pessoas que acham que porque é filho, pode andar e viver de qualquer maneira. Não. É importante que os pais passam esse respeito, esse exemplo para os seus filhos. Nós, quando éramos criança, nosso pai não gostava que a gente ficasse nem, né, de blusa e calcinha dentro de casa. Ele dizia: vocês são pessoas que vão crescer, vocês vão ter uma vida mais tarde, vocês vão ter filhos, vocês precisam saber o que é respeito. Vocês precisam saber que o nosso corpo precisa estar coberto. Não estou dizendo que você não venha dar banho no seu filho ou banho na sua filha. É importante que você dê o seu banho sem estar despertando muita curiosidade naquilo. Porque pessoas brincam com a sexualidade das crianças, pessoas às vezes passam a mão brincando, faz brincadeira, e isso pode despertar. Então, pais, tomem conta dos seus filhos. Mostrem para eles o que é uma família, mostrem para eles o respeito, mostrem para eles que vocês são pessoas que receberam também isso de berço. É tão bom quando você vê os filhos que chegam a ter aquele respeito para os pais. Até hoje muitos ainda, eu acho a coisa mais linda, pedem a bênção aos seus pais. Tem uns que já chegam a certa idade, que já nem deixam mais os pais trocar a roupinha deles. Falam: não, agora eu já sou mocinha, agora já sou rapazinho, já vou trocar a minha roupa sozinho. E a mãe conversa: então tá, se você tiver algum problema, eu posso te ajudar. Mas essa pessoa entende que essa criança está crescendo, zelando do templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo. Nós talvez cantamos, louvamos, pregamos, nós aconselhamos, e às vezes dentro da nossa casa nós falhamos, né? É bom sentar à mesa e orar com seus filhos. É bom sentar ao redor da cama para agradecer pelo dia e orar com seus filhos. É bom explicar para os seus filhos o porquê eles não podem ter essa liberdade no banho com seus pais, ou em trocar roupa, ou dormir junto.
ou talvez os filhos, né, até perguntem certas coisas que eles respondem que ainda não é o tempo da cabeça da criança estar adquirindo, estar, né, guardando aquilo. Então eu quero que você entenda que você acha, o que você pensa. Ao meu pensar, a base bíblica, a palavra do Senhor, é que nós precisamos honrar os nossos filhos, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos passar para eles esse princípio, porque nós vimos na Bíblia que o Senhor tem ciúme de nós, e nós vemos pela palavra, pela Bíblia, que o rapaz ou o jovem, quando ia conhecer a moça, quando eles iam se casar, nem os seus pais conheciam os seus corpos, eles iam se casar, eles se conheciam ali após o casamento, né? E as vestes deles também se tampavam, eram vestes cobertas, porque importa que o Senhor conheça o seu corpo, importa que o seu cônjuge conheça o seu corpo. O seu filho não precisa conhecer o seu corpo. Honre a Deus, também ensinando os seus filhos que o nosso corpo é santo. A nossa alma precisa ser santa. O nosso espírito tem que ser santo. É todo um conjunto. Corpo, alma e espírito precisa ser santo. Então, eu quero que você entenda que o Senhor, Ele te ama e abençoa uma família que o ama, que o honra, que o respeita em todos os sentidos. Não é bom que você tenha sua nudez perante os seus filhos, não é bom que os seus filhos conheçam a sua nudez. Nós vemos no livro de Levítico que não era para os filhos conhecerem a nudez dos seus pais, não era para os irmãos conhecerem a nudez das suas irmãs, né? Isso era uma abominação, um pecado. Isso era errado perante Deus e continua sendo errado até hoje, porque a Bíblia, ela é toda divinamente inspirada por Deus e ela é toda para exemplo nosso. O próprio Jesus disse que ele não veio para fazer extinguir a lei, mas fazer cumprir. Tudo que está escrito foi escrito para que nós tivéssemos o exemplo de andar e não fazer erroneamente, como muitas vezes acontecia, e não viver, né, de acordo com o nosso querer, a nossa vontade, o nosso achômetro. Então, que nós não venhamos conhecer a nudez dos nossos irmãos, nem a nudez dos nossos filhos, né? Dos nossos pais. Às vezes tem filhos adultos que já são homens, mulheres, e trocam ali perto dos seus pais. É também uma falta de respeito, ou talvez que aprendeu assim ou não foi instruído. Mas você que é instruído, honre a Deus também no seu corpo, honre a Deus nas suas vestes, honre a Deus no ensinamento dos teus filhos, porque perto dos seus filhos, o Senhor não agrada. Se você tem essa prática e fez no tempo de ignorância, o Senhor esquece. Mas a partir do momento que você está vendo essa mensagem, você está assistindo esta mensagem, você vai entender e vai poder também ensinar. O nosso corpo é santo. O corpo do seu filho é santo. Qualquer pessoa que, quando ele crescer, que o Senhor o der por esposa ou der por esposo, ele vai ter um corpo que vai ser segredo de Deus para ele, e aquele que vai conhecer um corpo santo. Amém? Que o Senhor te abençoe, você é muito especial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, entra ali no YouTube, Rosineide Paixão, Palavras Edificadoras. Nós temos aconselhamento, receita, ministrações. Nós cantamos também alguns louvores da harpa cristã. Que você possa nos acompanhar ali, que você possa orar por nós e que o Senhor te abençoe. Você que já se inscreveu, que convidou os seus amigos, que tem compartilhado nas redes sociais, que tem comentado, Deus muito te abençoe. Fica conosco, medita cada vez na palavra do Senhor e que o Senhor agrade de você em todas as áreas da sua vida, toda maneira de você viver. A paz, até mais.